Olá, meu nome é Gustavo, estou cursando fisioterapia do terceiro período. Nesse semestre, a matéria que eu mais me identifiquei foi no projeto 3, a avaliação fisioterapêutica, onde aprendemos como avaliar os sinais vitais. Os sinais vitais de uma pessoa são as medidas corporais básicas de um ser humano, medidos para saber o estado de saúde. Então, sendo assim, existem os 4 principais sinais vitais, são a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e pressão arterial. São verificados sempre que um paciente chega ao hospital ou então em caso de resgates. Vou estar agora explicando um pouco sobre cada avaliação dos sinais vitais. Começando então pela temperatura. Ela é utilizada um termômetro para medir a temperatura corporal e pode ser utilizada de forma oral, retal ou então debaixo das axilas. Como vai aplicar? Deve-se inserir um instrumento no local adequado, seja boca, no reto ou axila, e aguardar por um tempo indicado para verificar a temperatura. Normalmente eles sempre apitam. E pessoas com mais de 38 graus apresentam quadro febril e devem consultar um profissional o quanto antes. A febre é indicativo do corpo de que há algo que não está acontecendo, que não está funcionando perfeitamente, e por isso precisa de uma atenção maior. Vou falar agora um pouco sobre frequência respiratória, que é então o número de vezes que o paciente realiza respiração por minuto. Os valores referentes são: homem 16 a 18 mpm, mulheres 18 a 20 mpm, crianças de 20 a 25 mpm e lactantes de 30 a 40 mpm, ou seja, mpm é movimentos por minutos. Falar agora sobre a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca refere-se então à velocidade dos batimentos do coração por minuto, ou seja, a BPM. E para avaliar manualmente essa frequência cardíaca, deve-se então colocar os dedos indicador e médio na artéria radial, que está localizada na parte interna do pulso, próximo ao polegar. Também é possível verificar na artéria carótica, ou seja, localizada na lateral do pescoço. Você deve então verificar os batimentos durante 1 minuto ou então por 30 segundos. Nesse caso você contar por 30 segundos, você deve multiplicar por 2 o resultado. Então, um adulto saudável em condições normais de saúde tem batimento entre 60 a 80 BPM por minuto, né? E, então, os valores considerados normais são o seguinte: até 2 anos de idade, 120 a 140 BPM, entre 8 e 17 até 17 anos, de 80 a 100 BPM, e o adulto sedentário 70 a 80 BPM, e adulto que faz atividade física e idoso são de 50 a 60 BPM. Vou falar agora então por último sobre a pressão arterial, que é caracterizada como a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. A pressão arterial é aferida pela pressão máxima, ou seja, sistólica, e a mínima, que é a diastólica. Em adultos, os valores normais são as seguintes: pressão sistólica de 140 por 90, pressão diastólica 90 por 60. A pressão arterial deve ser medida com um aparelho específico e é considerada normal uma leitura menor que 120 por 80, ou então, no caso, como a maioria das pessoas falam, 12 por 8. E valores maiores que esses são classificados como hipertensão, ou então, mais conhecida, pressão alta. E o paciente deve sempre procurar um médico caso isso aconteça. Ou então, se for pressão alta ou pressão baixa, sempre deve procurar alguém para auxiliar.